Agora eu tenho duas coisas para a gente começar a trabalhar nesse bloco. A gente vai juntar NOx, oxirredução e eletroquímica. Por quê? Porque tudo isso se encaixa bem. Tanto na eletroquímica, como na oxirredução, como no balanceamento de equações, conseguir calcular o NOx é fundamental. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso de você. Eu preciso da fila de eletronegatividade. E por que isso vai ser importante? Porque você vai ser cobrado, às vezes, de calcular o NOx usando a fórmula estrutural. Lembra? Então olha só. Esse hidrogênio, ele vale 1. O que significa isso? Que o hidrogênio é menos eletronegativo. É como se ele tivesse perdido um elétron. Esse hidrogênio, ele vale 1. Como se ele tivesse perdido um elétron. Esse hidrogênio vale 1, como se ele tivesse perdido um elétron. Tudo bem que aqui a ligação é carbono com oxigênio. Quantas ligações o oxigênio faz com o carbono? Uma. Só que o oxigênio é mais eletronegativo. Então o oxigênio está puxando do carbono um elétron. Na molécula, a soma das cargas tem que ser 0. Mais 1 com menos 1, 0. Mais 1 com mais 1, mais 2. Então o carbono vale menos 2. Beleza? Eu estou achando o NOx do carbono. Quero fazer a mesma coisa aqui. Então vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Uma ligação, aqui é mais 1. Qual o raciocínio? É como se o hidrogênio estivesse perdendo um elétron. Aqui eu tenho uma tripla. Então aqui são 3 elétrons. Mas o nitrogênio é mais eletronegativo. Então o nitrogênio está puxando para ele 3 elétrons. Menos 3 com mais 1, menos 2. A soma tem que ser 0. Então esse carbono vale 2. Vamos lembrar que para a gente falar 2 mais 2 não vai mudar nada. Agora eu quero achar o NOx só desse carbono. Não quero achar desse, só desse. Aqui tem um aspecto extremamente importante. Você está vendo que aqui, eu até estou pintando de laranjinha, a ligação é carbono com carbono. Quando a ligação é de átomos do mesmo elemento, a ligação é chamada apolar. Ou seja, não existe diferença de eletronegatividade. Lembra? Eles têm a mesma eletronegatividade. E é por isso que a gente fala que substância simples tem NOx 0. Então aqui, qual é o segredo? Essa ligação não conta. Conta essa e conta essa. Aqui é uma dupla, não é? Então são 2 elétrons. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele está puxando para ele 2 elétrons. Aqui é uma ligação do carbono com o oxigênio. Lembra, o hidrogênio não está ligado ao carbono. Quantas ligações o O faz com o carbono? Uma. Está puxando um elétron? Um menos. Menos 3. A soma tem que ser 0 mais 3. O que eu relembrei com você? Que se eu tiver a fórmula estrutural e eu tiver a fila de eletronegatividade, eu consigo calcular o NOx. E isso é importante. Mas eu tenho lá algumas regras que eu preciso que você lembre. Vamos lembrar o que é importantíssimo. Primeiro lugar, quando eu penso em substâncias simples, ou seja, eu tenho átomos de um único elemento químico. Então, toda vez que eu tenho substâncias simples, o NOx vale 0. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Segundo lugar, alguns têm um NOx que eu vou chamar de fixo. Fixo, como o próprio nome diz, não vai mudar nunca. Quando eu falo metal alcalino, que é metal que está na família 1A, é sempre mais 1. Quando eu falo metal alcalino terroso, que está na família 2A, é sempre mais 2.
Quando eu falo a prata, é sempre mais um. Quando eu falo o zinco, é sempre mais dois. Quando eu falo o alumínio, é sempre mais três. Esses eu preciso que você guarde. Não pode esquecer. Que mais que eu preciso que você lembre? Quando eu penso no oxigênio, que está no grupo 6A, eu preciso lembrar que o oxigênio é bastante eletronegativo. Regra do octeto, faltam 2 elétrons para ele. Então, qual é a carga preferida do oxigênio? Qual é o NOx que ele mais tem? 2 menos. Claro, né? Se fosse substância simples, O2, ou mesmo O3, é zero. E aí eu preciso que você lembre do peróxido. Lembra? Quando eu tenho um peróxido, a gente combinou que é O grudado a O. E como eu tenho O grudado em O, cada oxigênio, ele vale 1 menos. Isso aqui é super importante. Essas são as duas cargas mais importantes do oxigênio. O hidrogênio também é um mocinho super importante. Ele está no grupo 1A e ele é um elemento pouco eletronegativo. Se você perguntar para mim qual é a carga preferida dele, ela é 1+. Só que você tem que tomar cuidado. Esse 1+ não é porque ele está perdendo um elétron, e sim porque ele é pouco eletronegativo. E quando o hidrogênio está unido, ligado a metal, a carga que ele vai ter é 1 menos. Uma coisa eu já deixei claro aqui. A soma das cargas aqui tem que ser zero, porque é uma molécula. Quando for um íon, a soma das cargas ou é positiva ou é negativa. Você está vendo isso aqui? É o suficiente para você se virar. O que eu vou fazer? Eu vou apagar. Vou escolher uns exemplos para a gente calcular NOx. Aí depois a gente faz uns exercícios para treinar. 2, 3 é o suficiente e a gente já vai para a oxirredução. Vamos lá. Vou escolher esses exemplos para a gente achar NOx. Então vamos lá. O potássio é 1 e o oxigênio é 2 menos. Qual que é a ideia? Sei os extremos, encontro os da ponta. Encontro do meio, perdão. Por que aqui é 1? Metal alcalino. Essa é a carga preferida do oxigênio. A soma das cargas tem que ser 0. Então aqui é 1+, 8 menos, então aqui tem que ser 7. O NOx do manganês é 7. Está vendo? Conheço esse, encontro esse. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2+, 2 menos. Por que 2+? Porque é metal alcalino terroso. Por que 2 menos? Porque a carga preferida do oxigênio, a soma das cargas tem que ser 0. 2+, 8 menos, então aqui tem que ser 6. Aqui tem um aspecto bem importante. Por definição, o NOx é sempre a carga de um átomo. Como eu tenho 2 carbonos, eu tenho que dividir 6 dividido por 2, 3. Então, cada carbono vale 3. Beleza? Aqui, 1+, 2 menos. Lembra, a carga preferida do hidrogênio é 1. Ele só vale menos 1 quando ele está unido a metal. Aqui é 3. Aqui é 8 menos. Então, aqui é 5. Então, cada fósforo vale 5. Agora eu quero que você observe uma coisa bem legal. Esse cara chama ácido fosfórico, aquele cara chama fosfato.
Lembra, quando eu jogo o ácido na água, ele ioniza, forma o H+ e o ânion. Se no ácido fosfórico o fósforo vale 5, no fosfato ele também vale 5. Vou colocar um parênteses. Tudo vale quanto? 3-, porque é um ânion. Aqui é 2-. Então aqui é -8. É como se eu colocasse aqui um x. Olha o meu raciocínio. X menos 8 tem que ser -3. Quanto vale o x? 5. É o NOx. Pronto. Combinado? Aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um parênteses. Tudo é 1. O hidrogênio que está aqui dentro é 1. Então aqui é 4. Gostou da ideia do x? Chama de x. Então x com mais 4 tem que dar mais 1. Então esse x é -3, que é o NOx. Combinado? Agora aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um parênteses. O oxigênio aqui dentro é 2-. Então aqui é -14. Então, o que eu não posso esquecer? A soma tem que ser quanto? 0. Então, aqui eu vou chamar de 2x. Por que 2x? Porque tem 2 átomos. Beleza? Então, eu já estou imaginando que esses 2x, eles têm que valer 12. Por quê? Porque 12 com -14 está sobrando o -2. Como 2x valem 12 e o NOx é sempre de um átomo, cada cromo vale 6. Beleza? Olha o ânion, aliás, olha o ácido, olha o ânion. Olha o ânion, olha o ácido. Aqui é 1, aqui é 2-, aqui é 2, aqui é 6-. Então, aqui tem que ser 4, porque a soma tem que ser 0. Então, o carbono, ele vale 4. Agora, aqui a gente tem um pulo do gato. Esse ácido chama carbônico. Esse cara chama carbonato de cobre. Você concorda comigo que o ácido carbônico tem 2 hidrogênios? Sabe o que significa isso? Que esse carbonato é 2-, sempre. E que, portanto, este cobre é 2+. Estou tentando contar para você que, às vezes, quando eu sei a carga do ânion, eu consigo descobrir a carga do cátion. E quando o ânion é muito importante, eu preciso conhecer. E para a gente fechar, olha esse composto. Eu quero descobrir quanto vale o X. O que eu tenho certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta que o cálcio é 2. Está vendo esse PO4? Olha ele aqui. Eu tenho certeza que ele vale 3-. Está vendo o OH? Posso dar uma sugestão? Lembra quando a gente teve aula de base? Já saiu da sua frente. Você não fala NaOH? Porque o Na é mais, então esse OH é menos. Então aqui é -1. Pronto, só falta uma coisa. A soma das cargas tem que ser 0. Aqui eu tenho 3. 3 vezes -3, -9, com -1. Tudo isso é -10. Como a soma das cargas tem que ser 0, aqui tem que ser 10. Como eu tenho x e aqui é 2,
Que número que vezes 2 dá 10? 5. Então o x é 5. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz uma revisãozinha de Knox. Contei rapidinho para você o que é, o que eu mais preciso que você saiba. Te dei uns exemplos. Agora a gente vai escolher 2 exercícios para você pegar questões de prova, para a gente lembrar como calcula, e a gente já vai para a oxirredução. Vamos lá.